Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo de maneira especial as religiosas irmãs da caridade que estão no meio de nós, assim como a todo o povo de Deus que na noite de hoje se reúne para celebrar esta liturgia eucarística que traz como memória litúrgica os santos Cosme e Damião. É muito importante, embora facultativa, nós celebrarmos a memória de hoje por uma razão, inclusive catequética. Nós estamos muito acostumados a ouvir falar sobre São Cosme e São Damião como figuras que estão diretamente ligadas às religiões afro-brasileiras. E então que alguns costumes se espalharam no meio de nós, um pouco com cara de catolicismo, um pouco com cara de candomblé, e isso confundiu a cabeça de todo o povo. É importante, portanto, que nós compreendamos quem são essas figuras e por que nós fazemos questão de venerá-las e de reconhecer a sua grandeza para nós, o povo cristão. O primeiro aspecto catequético e formativo nesse sentido se dá pela seguinte razão. Nós sabemos que a religião católica predominante em Portugal, quando foi trazida pelo Brasil, tanto pela Ordem de Cristo como pelo Império, não dava permissão a que os negros que vinham da África cultuassem os seus orixás. Eles, porque traziam forte sentimento religioso com relação às suas divindades, começaram a ter uma ideia, aliás, muito eficiente. Se apossavam dos santos católicos e cada santo correspondia a um orixá. Nesse sentido, não pegaram somente Cosme e Damião. Basta pensarmos em São Jorge, o guerreiro, Ogum para o candomblé, ou pensarmos em Santa Bárbara, uma grande mulher
para eles Iansã, e assim por diante. Este culto que era prestado, portanto, pelas pessoas de religião afro e hoje afro-brasileira do candomblé, foi se tornando uma realidade sincretista no meio de nós. E as pessoas católicas, muitas vezes por falta de conhecimento, acabam aderindo a alguns costumes que não são do catolicismo, mas do candomblé, não porque cultuam os deuses tal como pensaram os afrodescendentes, mas porque essa mistura histórica fez com que algumas tradições fossem reproduzidas sem a pureza própria da devoção católica, mas de algum modo com pureza de coração. Muito cuidado, portanto, aqui com a falta de equilíbrio no juízo sobre as pessoas que, com muita boa vontade, por exemplo, distribuem as balas de São Cosme e de São Damião. Algumas delas estão enraizadas no candomblé e na religião afro-brasileira. Nós não devemos, portanto, participar desse tipo de culto, porque não corresponde à fé católica. Por outro lado, precisamos ter sempre o cuidado e a caridade de não apontarmos o dedo e tratarmos com preconceito aqueles que acabam reproduzindo o que receberam desde uma perspectiva mais cultural do que religiosa. Tendo dito isto, aprofundemos naquilo que nos interessa. A figura de Cosme e de Damião como santos da Igreja Católica, sem nenhuma influência dessas culturas que foram postas aqui no nosso país. Pensemos, inclusive, que na Itália este é um dia festivo demais, porque há uma igreja que foi dedicada a esses santos mártires já no século V, o que nos faz entender que no século IV os cristãos já reconheciam a grandiosidade destes grandes homens. Quem eram eles? Cosme e Damião foram cristãos convertidos que conheciam muito de medicina e pela experiência que fizeram com Jesus, descobrindo a alegria do conhecimento do ressuscitado e da mensagem evangélica de Jesus, que fazia uma opção pelos pobres, começaram a atender todos aqueles que necessitavam de maneira gratuita. Todos, então, recorriam àqueles irmãos que, segundo a tradição, eram gêmeos, para receberem não somente a cura do corpo, mas a comunicação da pessoa de Jesus Cristo, que foi experimentada por eles. São Cosme e São Damião se tornaram, portanto, grandes médicos de corpos e de almas. Não se limitavam apenas a oferecer às pessoas o remédio que viria a libertá-las da dor física, mas comunicava como um pretexto a essas pessoas a mensagem de Jesus. Então, que nós descobrimos que, embora vivendo no século IV, nós somos convidados a imitar as virtudes destes homens na nossa evangelização e no nosso estado de vida. Explico o que digo. Meus irmãos, eles eram médicos, possuíam talento para isso, e eles usavam a doença dos outros como uma ocasião para apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Perguntemo-nos então, eu, no século XXI, tenho tido a capacidade de usar esta mesma pedagogia no meu estado de vida? Talvez você tenha ou seja funcionário de uma loja em que todos os dias passam multidões de pessoas, em que todos os dias você atende alguém que está ali,
É preciso que, porque experimentamos a força do ressuscitado, utilizemos-nos de pretextos para entrar no coração daquele cliente, não fazendo proselitismo religioso, não se trata disso, mas de testemunhar a pessoa de Jesus Cristo com um sorriso, com honestidade, com educação, com sensibilidade, com capacidade de perceber que talvez aquela pessoa que está ali, que está diante de alguém que experimentou a força de Cristo, precise de uma palavra que a cure. Talvez você seja professor, e essa é certamente a classe que mais lida, ou uma das que mais lida com o sofrimento dos outros, com meninos que trazem para o colégio as mais profundas dores, talvez porque venham de uma família desestruturada, talvez porque experimentaram na própria infância a fome, os traumas de espancamentos ou de tantas outras realidades que infelizmente são mais comuns do que nós imaginamos. E ali, comunicando o saber, você pode comunicar não somente conteúdo, mas comunicar amor, porque amor para nós não é um sentimento, é uma pessoa. E na medida, portanto, em que nós amamos o outro, nós comunicamos Jesus Cristo. Eu não sei se você já passou por isso, mas não existe nada mais desagradável do que nós sermos maltratados por alguém. Por mais que seja uma instituição simples, um organismo que precisamos frequentar ordinariamente. Hoje pela manhã, eu estava num determinado órgão e a pessoa que estava do meu lado fazia uma queixa sobre um dos atendentes. Era uma pessoa idosa e dizia o seguinte: olha, eu fui atendido por aquela pessoa ali nesta manhã e ela não olhou para minha cara hora nenhuma. Perguntava os meus dados de cabeça baixa, eu dizia e a pessoa escrevia. Eu sou analfabeto. Quando ela perguntou a minha idade, eu não me recordava. Imagine uma pessoa idosa. Eu disse então: olha, eu não me recordo, mas está aqui o meu RG. Sem olhar na minha cara, a pessoa disse: faça as contas porque eu não tenho tempo para isso. Parece uma coisa boba, mas sabe o que mais me surpreendeu na história que essa pessoa me contou? Aquela criatura que estava atrás do computador dizia-se cristã. De missa, pasmem, de pastoral. O que é que esta criatura está comunicando aos outros? Como é possível que em sua pastoral ela fale sobre a alegria de ter encontrado Jesus Cristo, se está vivendo como alguém que perpetuamente tem cara de quaresma? Perpetuamente parece azeda, perpetuamente é incapaz de falar de Jesus Cristo como alguém que a encantou e transformou a sua história. Queridos, eu não estou nesse sentido, dizendo que nós precisemos andar por aí, feito um bando de bobalhão, com um sorriso estendido de canto a canto enquanto estamos trabalhando, ou vivendo as nossas atividades diárias, porque, aliás, se andássemos assim, talvez faltasse-nos um pouco de seriedade e altivez. Eu estou dizendo que, cumprindo o seu papel e vivendo bem o seu estado de vida, você pode comunicar o amor amando. Um amor que às vezes se expressa na simplicidade das coisas. As pessoas não recorriam a São Cosme e a São Damião para ouvirem falar de Jesus Cristo. Elas recorriam a São Cosme e São Damião
porque estavam sofrendo com dores no corpo. Mas nós descobrimos que a dor do corpo é muito pequena quando está em jogo a salvação das almas. E eu preciso dizer com tanta franqueza, o produto da sua loja é muito pouco quando o que está em jogo é a salvação das almas. Acrescento no mesmo sentido que a eficiência do seu trabalho, embora necessária, e é preciso que sejamos os primeiros disciplinados e eficientes, é muito pouco diante da urgência que nós temos de salvar as almas, e nós estamos fazendo pouco demais. O mundo está se perdendo por falta de evangelizadores, porque nós relegamos a nossa evangelização a algumas atividades apostólicas, que se realizam depois das 18 horas, quando o meu expediente terminou. Não é assim que deve funcionar a vida de um cristão. Repare, por exemplo, como vive um homem e uma mulher apaixonado, apaixonada. Você quer saber notícias do outro? Você se preocupa quando os seus filhos viajam, porque quer saber se tudo na estrada ocorreu tranquilo, se ele está no seu destino. Você se interessa como está o dia do seu esposo, da sua esposa. Aliás, se preocupa, inclusive, porque percebeu que, quem sabe, pode estar rolando um clima entre seu esposo e a sua secretária. Aí é que você perde a paz. Porque o tempo inteiro você está pensando nele. Porque o tempo inteiro você está pensando na sua esposa e precisa protegê-la do Ricardão. E nós pensamos o tempo inteiro naqueles que nós amamos por uma razão simples, porque o nosso coração um dia encantou-se e foi tomado de fascínio por essa pessoa, por essas pessoas as quais queremos cuidar e ter por perto. Ora, por que é que em relação a Jesus Cristo só cabe entrar na nossa vida depois das 18, às quintas e aos domingos, e olhe lá? Não pode ser assim. São Cosme e São Damião nos ensina que é extremamente possível vivermos no nosso estado de vida não somente uma santificação interior, mas uma evangelização que comunica o amor de Deus. Nós podemos transformar Jacobina se vivermos assim. Nós podemos realizar nesta cidade, começando da nossa casa e do nosso trabalho, uma verdadeira revolução do amor. Mas atenção, um autor inglês, muito citado por mim, chamado Chesterton, diz que todo amor verdadeiro termina em derramamento de sangue. E foi exatamente o que aconteceu com São Cosme e com São Damião. Foram martirizados porque foram evangelizadores. Todos nós, se amamos verdadeiramente a Deus, é preciso compreendermos: este amor terminará em derramamento de sangue. Padre, por favor, não nos assuste. Não se trata de derramarmos os nossos sangues, de derramarmos o nosso sangue de maneira física. Se trata de nós permitirmos que o preço desse amor, que muitas vezes se realiza debaixo da dor e do sofrimento, persevere apesar do martírio, porque é exatamente o martírio que glorificou esses santos e fez com que a Igreja Católica, o Papa, seus bispos, os padres e todo fiel no orbe do planeta Terra celebrasse nesse altar a Deus Todo-Poderoso uma Eucaristia em honra desse martírio, porque foi eficiente o martírio da comunicação do amor desses santos. Um dia todos nós, na medida em que aprendermos esta pedagogia de comunicação do amor no nosso estado de vida, seremos por Deus glorificados e merecedores
de uma palma de vitória que nos será retribuída por Deus como uma manifestação máxima do seu amor por nós, que nos dirá, a partir do nosso amor que se foi revelando diariamente: filho, eu também te amo. Entra na glória, porque esses átrios de louvor foram feitos para que você fosse gloriosamente introduzido. Amém.